Como usar o Excel para determinar o intervalo de confiança para a média? Ora bem, vamos supor que possuímos um dado conjunto de valores, por exemplo, neste caso particular, possuímos nem mais nem menos do que os valores do coeficiente de inteligência de 30 indivíduos. E pretendemos determinar um intervalo de confiança para a média do coeficiente de inteligência. Ora bem, temos que distinguir duas situações. Primeiro, se este conjunto de valores que nós temos de 30 indivíduos se refere a toda a população ou apenas a uma amostra da nossa população. Ora bem, vamos começar então por definir alguns parâmetros essenciais para o cálculo do intervalo de confiança. Primeiro é preciso definir qual o grau de confiança que pretendemos para o nosso intervalo. As medidas mais usadas, como sabemos todos, serão os 95%, 98% ou 99%. Vamos supor, por exemplo, que queremos calcular um intervalo de confiança com um grau de confiança de 95%. Ou seja, grau de confiança 0,95%. Automaticamente, o nosso nível de significância, ou seja, o nosso alfa, será 1 menos os 95%, ou seja, 1 menos 0,95 dará 0,05. Vamos calcular a média e temos duas hipóteses. Ou calculamos a média usando nem mais nem menos a fórmula da média, 1 sobre n somatório dos nossos xis, ou então podemos usar a fórmula automática do Excel da média para obter exatamente esse valor, ou seja, igual à média dos nossos dados. E aqui temos o valor da média, 128,83. Para o caso, para podermos ver os dois casos, ou seja, se de facto estes valores são de nossa população toda, ou então de apenas de uma amostra, vamos calcular o desvio padrão, quer para a população, quer o desvio padrão da amostra. Ou seja, no primeiro caso, vamos supor que estes 30 dados que temos aqui se refere a toda a nossa população. E então vamos calcular o desvio padrão da amostra. Para isso, nós ou usamos a variância e a fórmula da variância da população, e calculamos a variância e depois extraímos a raiz quadrada e obtemos o desvio padrão. E a fórmula é nem mais nem menos do que 1 sobre n, soma dos xis menos a média ao quadrado. Ou então usamos a fórmula automática do Excel, igual desvio padrão P da população, 10 PAD P, dos nossos dados. E aqui estão eles. Ou seja, 6,01 é o desvio padrão da nossa população, considerando, portanto, que estes dados se referem a toda a população. Vamos, no entretanto, agora, e como cálculo já para vermos a seguir, calcular o desvio padrão da amostra. Ou seja, vamos considerar que o que temos aqui não é de toda a população, mas sim de uma amostra da população. E das duas uma, ou usamos a fórmula manual, ou seja, calculamos a variância da amostra, cuja fórmula é 1 sobre n menos 1, portanto um fator de correção, vezes a soma dos xis menos a média ao quadrado. E depois extraímos a raiz quadrada. Ou então, calculamos diretamente, através da fórmula, desvio padrão da nossa amostra, ou seja, desvio PAD.S da nossa amostra. Selecionamos os dados, fecha parênteses, enter. E aqui temos o desvio padrão, considerando que estes dados são de uma amostra da nossa população e não da nossa população. Muito bem, vamos então calcular o intervalo de confiança. Primeiro caso, supondo que de facto estes dados são da nossa população toda. Ora bem, o cálculo do intervalo de confiança divide-se em duas partes. Primeiro, o cálculo do erro ou tolerância, ou seja, da variação do nosso intervalo de confiança em torno da média. Como se calcula? Igual intervalo de confiança. E agora reparem, se nós estamos a considerar que estes dados se referem a toda a população,
significa que nós conhecemos o desvio padrão da população. Quer isto dizer que a nossa distribuição será uma distribuição normal. Ou seja, pretendemos um intervalo de confiança para uma distribuição normal, ou seja, a fórmula int confiança ponto normal. Selecionamos. Muito bem, o nível de confiança, ou melhor, o nível de significância, desculpem, que será o nosso 0.05. O desvio padrão, e o desvio padrão da população, assim como o tamanho da nossa amostra, ou o tamanho, neste caso, da população. Fechar parênteses, entra. E temos, neste caso, o erro ou tolerância, ou seja, a variação do nosso intervalo de confiança. Significa, então, que como limite inferior do intervalo, temos a nossa média menos o erro ou tolerância, e como limite superior, a nossa média mais o nosso erro ou tolerância. Ou seja, temos nem mais nem menos do que um intervalo de confiança que varia entre 126,68 a 130,98 com 95% de certeza. Ou seja, os nossos dados estarão entre estes valores com 95% de confiança, neste caso particular, a média. Ora bem, e se agora não for a nossa população, ou seja, se estes dados que aqui estão não são de toda a população, mas sim de uma amostra da população, como é que de facto nós calculamos o intervalo de confiança? Ou seja, neste caso estamos perante uma distribuição normal, significa que usamos como conhecida o desvio padrão da população e vamos para o outro caso, ou seja, vamos supor que não conhecemos o desvio padrão da população, ou seja, não conhecemos este valor, ou isto não é de facto ou não representa toda a população, mas sim o que nós conhecemos é o desvio padrão da nossa amostra. Ou seja, significa então que nós vamos não estar perante uma distribuição normal, mas sim perante uma distribuição t-student. E a fórmula será cálculo do erro igual intervalo de confiança t. Aqui está ele. O nosso alfa, o nosso nível de significância, o nosso desvio padrão, neste caso da amostra, e o tamanho da nossa amostra. E aqui temos a nossa amplitude, ou o nosso erro, ou tolerância do intervalo de confiança. Da mesma forma, o nosso limite inferior será a média menos a amplitude, e o limite superior será a média mais o nosso erro, ou tolerância. E reparem, temos valores que são muito parecidos. Neste caso, temos entre 126,55, um limite inferior um pouco mais pequeno do que aquele, e um limite superior 131,12, portanto um limite superior um pouco maior do que o anterior, com a distribuição normal. O que é de esperar, porque nós estamos a utilizar o desvio padrão da amostra, portanto um desvio padrão que é um pouco maior do que o desvio padrão da população, ou se conhecêssemos o desvio da população. Ou seja, neste caso, estamos perante uma distribuição t-student.